Bem-vindos a mais uma edição do Medical Talks, aqui do Expo Center Norte, em São Paulo. Hoje eu vou conversar com o Roberto, da Biotecno. Roberto, obrigada por ter aceito o convite de ter vindo aqui presencialmente conversar com a gente. Malu, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês e da organização, especialmente o seu, para estar aqui falando um pouco sobre refrigeração e armazenamento correto de vacina. Esse é um assunto super interessante, acho que vocês vão gostar muito. Eu queria que primeiro o Roberto apresentasse para vocês quem é a empresa Biotecno, o que faz e contar um pouquinho das últimas aventuras que vocês fizeram. Ok. Malu, na verdade a empresa é uma empresa genuinamente brasileira, uma empresa gaúcha da região de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Nós ficamos a 600 quilômetros de Porto Alegre, portanto, bem longe, né? Bem longe. Bem longe, né? Então, lá os gaúchos estão bem longe do próprio centro do Rio Grande do Sul, né? Mas nós temos ali, uma área de 4.000 metros quadrados, né? Temos mais ou menos 70 colaboradores, entre engenheiros, gente da produção, área administrativa, área comercial, pesquisa e desenvolvimento, e temos também um posto avançado aqui em São Paulo, onde eu estou localizado. Tá? E a Biotecno, ela produz refrigeradores. Vamos contar um pouquinho qual é a utilidade desses refrigeradores. Então, na verdade, o que a Biotecno faz? A Biotecno, deixa eu contar também, a Biotecno é uma empresa de mais ou menos 20 anos, tá? Ela se especializou na fabricação e desenvolvimento de câmaras de armazenamento para vacina e sangue, e também freezers para armazenamento de sangue, e também ultra freezers na temperatura de menos 86. Esse equipamento armazena amostras de laboratório, amostras para pesquisa, como o do Covid-19 que está em voga hoje. Imagina essa armazenagem. Inclusive, né, se você me permite, a gente fez uma doação também para a Santa Casa, lá que eles fazem armazenamento de sangue, justamente também para fazer o rastreamento do vírus aí, do Covid, né? E uma semana, talvez um mês antes, a gente também doou um equipamento para o Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, onde eles fazem todo o recolhimento das amostras de Covid-19. Também estão armazenados os nossos equipamentos lá também. Para estudos depois. Para estudos depois também, para que possa ser avaliado, porque quando a pessoa é contaminada, eles tiram uma amostra, mas eles não conseguem fazer tudo ali na hora. Então, até que aquela amostra seja verificada, seja testada, ela precisa ficar armazenada corretamente. E ela tem que ficar na temperatura de 2 a 8, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Que é a mesma temperatura que a gente usa para armazenar a vacina também. Exatamente. Então, a temperatura de 2 a 8 é um padrão universal, aí, de 2 a 8. Por que precisa ser armazenado de 2 a 8? Porque abaixo de 2, você congela o vírus e mata o vírus. Aí, na hora, você pode até ser vacinado, né? Mas você não está imunizado. E na temperatura superior, 8 graus, dependendo do tempo que ela ficar fora dessa temperatura, ou seja, acima de 8 graus, vai diminuindo a eficácia do vírus, ou seja, da vacina, porque geralmente é vírus vivo. E se ele ficar muito tempo fora da temperatura, você vai diminuindo a eficácia dele em imunizar. Em muitos casos você pode estar vacinado, mas de fato não está imunizado, ou imunizado em 75%, 50%, 25%, 10%. Isso é uma coisa engraçada, né? Muita gente toma a vacina e depois reclama, peguei a gripe, por exemplo, no caso da vacina da gripe anual. Mas existe esse problema, né? Do transporte, da armazenagem. Se não é feita corretamente, a eficácia ela vai por água abaixo. Então, por que se chegou nesse range aí de 2 a 8? Nos anos 1990, a Austrália tinha uma cobertura vacinal de mais ou menos 98%, 99%, quase muito próximo de 100%. E apesar de toda a população estar vacinada,
começaram a aparecer alguns casos de sarampo, rubéola, essas doenças que deveriam ser, as pessoas deveriam estar imunizadas. E eles foram pesquisar por que foi vacinado e ele não teve, e o indivíduo sofreu a doença. Aí eles fizeram uma pesquisa bastante larga, bastante cuidadosa, e constataram que um dos fatores para que tenha sucesso ao processo de imunização da população é armazenamento correto. É você armazenar refrigerado e manter aquilo monitorado todo o tempo. Tanto é que hoje, desde quando se fabrica, produz a vacina, até na hora de levá-la até a sala de vacinação, elas têm que estar sempre monitorado. E existe até uma lei, que agora é a RDC 304, de 2019, que normatiza toda essa situação. E isso deve ser muito importante, você ter um freezer que tem uma bateria. E na verdade, isso aí, o sistema de emergência e os sistemas de no-break que nós temos, que todo mundo comenta hoje, na verdade, esse equipamento faz parte de um desenvolvimento da Biotécnico lá no começo dela, em 2007, 2008, porque o fundador, ele começou a fabricar esse equipamento e ele pensou como inovar e como garantir que esse equipamento garantisse a correta armazenagem da vacina, o armazenamento da vacina. Então ele falou, eu faço o equipamento, coloco numa sala de vacina, numa prefeitura, em qualquer prefeitura, aqui do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste, e todos nós sabemos que a gente sofre muita queda de energia. Então, se houver uma queda de energia, a temperatura sobe, você mata o vírus e você inutiliza a vacina. Aí você, além do governo ter gastado muito dinheiro, muito investimento, que é o nosso dinheiro, afinal de contas, você causou um problema de imunização na população local ali, que vive perto ali dessa sala de vacinação, dessa prefeitura, enfim. Aí ele pensou como ele poderia inovar e garantir isso. Então ele fez diversas pesquisas. No começo ele fazia um sistema de no-break, tipo uma bateria que ia do lado, assim, tal, e para ligar, mas aquilo era meio um trambolho, não funcionava direito. Então, como qualquer desenvolvimento de engenharia, são etapas, né? Até hoje, daí nós conseguimos adequar e colocar a bateria no painel inferior dos nossos equipamentos, e é uma bateria que, dependendo da sua situação, ele vai de 12 horas até 72 horas. Então, tem casos aí que me comentaram. Uma primeira vez que a gente foi fechar negócio com um cliente que queria uma bateria de 72 horas, eu fiquei curioso, eu falei, por que você quer 72 horas? Muito tempo, né? É muito tempo, né? Você não precisa tanto, né? 72 horas é muita coisa. Ele falou, Roberto, eu quero 72 horas porque eu tive um problema com outro equipamento. Ele ficou ligado, a bateria era para 24 horas e houve um feriado de 5 dias. E nesse tempo não funcionou, toda a parte da tecnologia que tinham me oferecido não funcionou, e não funcionou a bateria também. E aí perdeu todo o estoque. Perdeu, e o problema todo foi que ele tinha feito uma compra estratégica de vacinas, ele conseguiu um preço barato e estocou, e no fim ele teve que jogar tudo fora. Imagina o desespero. Então, o desespero dele, toda a parte. Daí, o que ele vai fazer com a vacina? Ele devolveu e não teve jeito, né? Daí ele falou, quero comprar um de 72 horas. A gente vende bastante. E eu só queria acrescentar nessa informação, que é um detalhe importante. Quando a gente começou com essa tecnologia, nós fomos de prefeitura em prefeitura, falou, olha, tem essa tecnologia, vocês deveriam usar, porque o final de semana as salas de vacinação ficam fechadas, pode faltar energia e tal. Então a gente conseguiu catequizar o mercado, conscientizar, na verdade, não é nem catequizar, mas conscientizar, na verdade. E hoje, todo mundo que solta uma especificação para compra desse tipo de equipamento para armazenar vacina corretamente, pede com baterias. O típico, geralmente, são 48 horas. Então é uma criação, e por isso que a gente
está muito feliz que isso todo mundo usa e a gente consegue dar mais segurança para a população, né? Porque a Biotech se sente corresponsável nessa atividade de servir a população. Esse processo da armazenagem, ele é muito sério, né? Exatamente. Primeiro pela eficácia, e não só quando a gente fala de vacina, quando a gente fala também das bolsas de sangue. É possível armazenar vacina e bolsa de sangue em geladeira doméstica? Então, aí tem várias questões, né? Você já falou um monte de coisa aí. Primeiro, eu vou dizer que não dá para você usar a geladeira doméstica de nenhuma forma em ambiente de clínica, de vacina. Onde tem a vacina, a geladeira doméstica está banida. Até um ano e meio, 2 anos atrás, ela era tolerada para que as pessoas, as empresas, as próprias prefeituras se organizassem e começassem a fazer o movimento de upgrade, aí, de sair da geladeira doméstica para um refrigerador científico, uma câmara de conservação inteligente como a nossa. E, a partir de dezembro de 2019, foi proibido, está banido. Por que isso? Você vai perguntar, por que não pode armazenar? Por quê? Primeiro que as temperaturas nos níveis da geladeira doméstica, quando ela está mais perto daquele freezer, é uma temperatura mais baixa. No meio, uma outra temperatura. Perto dos legumes, você imagina que está mais quente, né? Porque eu não posso queimar uma alface, uma couve. Então, isso está completamente proibido. Como é para você quer instalar, você quer comprar um equipamento desse, você tem uma legislação para isso, que a Anvisa, através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, dispõe para todo mundo, que é um manual da rede de frio. Então, desde quando você produz até quando você entrega e armazena e deixa na sala de vacina, com todos os requisitos para você manter a temperatura adequada, né? Essa é a primeira parte da tua pergunta. A segunda, eu não posso misturar vacina com sangue jamais. Sangue é uma outra temperatura, inclusive quando a gente armazena sangue, dependendo de como você vai usar, ele fica armazenado em 2 a 6, e depois, se você quiser armazenar plaqueta, plasma, outros derivados de sangue, é uma temperatura mais baixa, que vai até menos 40, né? Então você não, daí é um freezer, né? Então você não pode fazer, imagina, não pode ter uma geladeira para colocar tudo. Imagina, não pode ter geladeira, não, refrigerador. Geladeira nunca. Jamais. Geladeira é só a geladeira que a gente tem em casa, e olhe lá, né? Geladeira é um termo que a gente, na área profissional, na área científica, está banido. Mas isso é uma coisa que acontece muito em clínica de vacinação, né? Ter ali uma geladeirinha, você vê até a pessoa pegando. Mas isso está mudando, viu, Malu? Isso está mudando. Na verdade, a maioria das clínicas de vacina particulares do Brasil, a grande maioria, eu diria, se não for 100%, perto de 90%, um número bastante significativo, está alinhada com as normas da Anvisa, e com a rede de frio. Uma ou outra, talvez não esteja, mas a grande maioria está, porque é pré-requisito para você abrir para você inaugurar, ter uma clínica de vacina, né? Então é super importante. E a nossa Câmara, né? Dá para ver aí no computador, né? É uma Câmara que eu considero que é uma Câmara, nós consideramos uma Câmara inteligente. Por que é inteligente? Porque ela tem, além dela ter um sistema de no-break, um sistema inteligente de emergência, ela tem um IP aí dentro e tem um que a gente chama de CLP, bem pequeno, um controlador lógico programável, que monitora toda a performance dela. E ela também pode estar ligada através de Wi-Fi na rede internet. Então, hoje, se você está aqui me entrevistando, mas se você fosse dona de uma clínica, e a sua clínica estivesse lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, e você quisesse ver como é que está a performance dela, a temperatura atual, temperatura máxima e mínima,
só pelo celular você conseguiria ter acesso. Eu consigo monitorar tudo. Então você consegue monitorar porta aberta, tempo de porta aberta, tudo isso. Então, e para que tudo isso, Malu? Para que você, com o que você vai fazer com esse volume de informação? É para amanhã ou depois a vigilância vai te visitar e vai falar: Malu, como é que você garante que essa temperatura, que ela armazenou nessa temperatura por todo esse tempo? Então ele tem um gráfico que, através de um software, a gente extrai esse gráfico, ou por pendrive, ou pelo próprio computador, dependendo do lugar, você pode extrair pelo computador, conectando na internet. Você extrai essa informação e mostra para a vigilância sanitária. Isso é muito bom. Então, na verdade, uma câmera, ela faz mais, ela tem discador, ela disca para telefone celular, ela disca para telefone fixo, E uma coisa super importante na nossa tecnologia, no nosso conceito de que é inteligente, se por acaso você tiver um problema com a nossa câmera, você liga para o suporte pede para você conectar ela na internet, pede sua autorização, fala: posso entrar na sua câmera? Porque você é proprietário. Lógico. Posso entrar na sua câmera? Você me autoriza? Autorizo. Então ela entra, o pessoal entra e verifica se é um problema de configuração, se é um problema de mecânico, se é um problema elétrico, eletrônico, e já faz um diagnóstico. Muitas vezes ele consegue corrigir de lá, e algumas vezes ele não consegue. Aí ele liga para o assistente técnico, fala: olha, você vai na clínica tal, na clínica da Malu, está com problema, você já vai e troca esse equipamento. Quer dizer, não há perda de tempo, é bem mais produtivo, eficaz e rápido e resolve. E muitas vezes ele te avisa que a geladeira está com problema, né? Ela te manda um sinal. Você não espera perder ou abrir e ver que está com problema. Exatamente, né? Através das escadoras, ou do sinal da internet, ou você recebe até e-mail, se você quiser, né? Eu posso até e-mail, o telefone ligando, só falta falar, né? Mas ele te liga a partir do momento que o set point passa de 7, vai se aproximando do 8, e ele percebe que é uma curva de tendência a subir. Primeiro ele liga, se tiver a bateria, ele liga a bateria. Se ligou a bateria, estabilizou, ok. E mesmo assim ele liga para que você esteja atenta. Você fala: olha, tem alguma coisa acontecendo com a tua câmera, é melhor você vir aqui e dar uma olhada. De repente é uma porta que não ficou bem fechada, alguma coisa que aconteceu. Mas você tem informação que você precisa ir lá dar uma olhada. Isso é bom, né? porque isso é super... Você fica ali conectado o tempo inteiro e evita o tipo da perda que teve essa clínica que você contou. Exatamente. Então você está sempre monitorando. Isso é super importante. Agora, vamos supor que o problema ele era real, foi diagnosticado. Vocês têm assistência técnica no Brasil inteiro? Na verdade, é uma outra coisa que a gente também evoluiu bastante. Nós temos mais de 50 postos de assistência técnica aqui no Brasil. Então, desde a área norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, a gente tem uma rede credenciada para atender os nossos chamados. E nós temos, aqui em São Paulo, nós temos, pelo menos, como São Paulo é um estado bastante grande, nós somos 45 milhões, tem pelo menos umas 10 assistências técnicas aqui. O que facilita muito, né, para a pessoa que comprou o refrigerador, de ter o acesso mais rápido à solução quando tem um problema. Na verdade, assim, a gente fica muito preocupado em oferecer segurança para os clientes, né? Porque muita gente compra e fica pensando no pós-venda, como vai ser e tal. E a gente sempre tranquiliza, e graças a Deus, né, a gente tem aí bastante êxito aí, né, nesse quesito aí de oferecer um serviço rápido e eficaz, né? No final, a gente vai passar um vídeo contando um pouquinho sobre os produtos da Biotecno. Uma coisa que eu queria deixar pontuado e para as pessoas procurarem no site da Medical Fair Brasil foi a doação que nós fizemos juntos, Medical Fair com Biotecno, para a Federação dos Hospitais das Santas Casas. Nós escolhemos a Santa Casa de São Paulo e fomos presencialmente lá. E não é porque o Roberto está aqui, mas a geladeira... Não é geladeira, o refrigerador é muito bonito. Ele é todo modernoso, espelhado. Inox.
inox, é muito bonito, né? Elas ficaram muito satisfeitas, inclusive pela Santa Casa de São Paulo ser uma estrutura um pouco mais antiga, ele era grande para entrar no elevador, tivemos que adaptar um pouquinho, mas é muito moderno e com certeza foi um grande presente que a gente conseguiu viabilizar juntos para a Santa Casa. Eu queria de novo renovar os nossos agradecimentos à iniciativa de vocês nos chamar para fazer essa doação. A honra é toda nossa, a empresa ficou muito honrada de poder fazer essa doação e saber que é para a Santa Casa de São Paulo, que vai ser bem atendida, e a recepção com que a gente foi, da forma como a gente foi recepcionado lá, foi muito emocionante. As responsáveis do banco de sangue lá ficaram muito, muito contentes, isso deu um sabor a mais na nossa doação, e a gente pudera fazer mais, entendeu? Mas aquela é um tamanho bastante grande, um refrigerador de 560 litros, todo inox, com toda a tecnologia embarcada. De novo, foi muito bom. Nós que agradecemos o convite de vocês. Legal, tá bom? Legal que as fotos estão no site da Medical Fair. Eu queria agradecer o Roberto de ter vindo até aqui conversar comigo, falar para vocês que não precisa esperar até maio do ano que vem na feira para conversar com o Roberto. Pode entrar em contato, pedir informação, ele responde rápido. E aí podem entrar também no site da Biotecno para ver toda a linha de produtos deles. Muito obrigado por ter vindo aqui e nos vemos o ano que vem na feira. Eu que agradeço o convite mais uma vez e com certeza a gente vai se ver o ano que vem. Tá bom? Numa outra situação, que a gente vai poder ficar mais próximo e estar todo mundo reunido. Com tá certeza. Bom? Muito obrigado, viu? Biotecno. Conserving Life. Biotecno. Conserving Life.